Uma quarta, em que havia uma agenda já colocada, mas que nós atuamos de maneira muito decisiva, e aí, praticamente, realmente, nós mudamos a agenda, infelizmente não tivemos ainda um resultado definitivo, foi na OMC. Na OMC, as questões estavam colocadas de maneira muito desfavorável também ao Brasil e aos países em desenvolvimento. Não vou dizer que o Brasil nunca tenha tido a sua voz ouvida. Não, não é isso. O Brasil sempre foi um país de peso, foi sempre ouvido, mas era um pouco o seguinte, olha, os grandes vão fazer aqui, os grandes, os ricos, vão fazer o acordo básico. Depois vocês vêm aqui e vão botar aqui aquilo que é do interesse de vocês, vão mudar aqui um pouquinho essa regra, mudar um pouquinho aquela outra, mas o acordo básico, isso tinha sido já o caso na rodada do Uruguai, em que tinha havido um famoso acordo da Blair House, obrigado, o famoso acordo da Blair House entre Estados Unidos e União Europeia, e estava se repetindo agora na rodada de Doha, porque, na realidade, os Estados Unidos, a rodada de Doha, o principal motor da rodada de Doha inicial era a agricultura, era trazer para a agricultura as reformas que não tinham ocorrido e que eram muito necessárias para países em desenvolvimento. E devo dizer uma coisa interessante, eu, nessa questão agrícola, além de ouvir, naturalmente, as entidades da sociedade civil, trabalhava sempre com o Ministério da Agricultura, mas também com a reforma agrária, para nós encontrarmos a posição equilibrada. Isso talvez até nos desse uma condição especial de compreender a posição de países como a Índia. Mas, enfim, voltando aqui à questão, havia um acordo praticamente já estabelecido entre Estados Unidos e União Europeia que forçava a abertura em setores do interesse deles, volto a dizer, produtos industriais, serviços, compras governamentais, aliás, compras governamentais na ALCA também era um dos pontos principais, eu, na hora não mencionei, reforço das disciplinas na área de investimento, etc., e quase nada, ou muito pouco, na área de agricultura. Era, na realidade, os dois, União Europeia e Estados Unidos, tinham feito um acordo que acomodava as suas dificuldades, de parte a parte. E esse foi o acordo que foi levado para Cancún. E o Brasil, que já vinha trabalhando um pouco nesse tema, liderou uma revolta, eu daria esse termo, uma revolta em Cancún, que resultou na criação do G20, o primeiro G20, não é o G20 dos líderes, o G20 da OMC, que foi, talvez, um dos momentos mais difíceis, mais dramáticos que eu vivi na diplomacia multilateral, porque o ataque era constante, era persistente, alguns aqui testemunharam a situação no G20. Por outro lado, nós conseguimos criar um movimento que contaminou não só países em desenvolvimento, mas uma parte muito grande da opinião pública mundial. Aí, a tal ponto que os países do G20, Índia, Brasil e outros, passavam a ser requisitados a todo instante. E com isso nós conseguimos, houve outros fatos também, que eu não vou aqui entrar em detalhe, e com isso nós conseguimos evitar que o acordo fosse assinado. Obviamente, isso foi apresentado como se fosse uma coisa negativa. O Brasil bloqueou o acordo da OMC. Ora, bloqueou um acordo que seria altamente prejudicial aos nossos interesses. E se você tiver, até hoje a rodada não acabou, é certo, mas se tivesse acabado a rodada naquele momento, talvez daqui a 20 anos você tivesse a oportunidade de lançar uma outra um pouco mais favorável. E isso, pelo menos, foi evitado. Nós pusemos o pé na porta e a porta não pôde ser fechada na nossa cara. Então, nós fizemos. E isso exigiu, na nossa parte, eu diria, não só posicionamentos claros, firmes, eu diria mesmo corajosos. O próprio Zelig, com quem eu tinha até uma relação muito profissional, ele escreveu um artigo no Economist, na semana seguinte, em que o nome do Brasil, no Economist não, perdão, no Financial Times, em que o nome do Brasil aparecia 5 vezes. Pode imaginar que não era de maneira muito elogiosa. 5 vezes como tendo entre os países que tinham criado o maior problema para fechar a negociação. Isso exigiu um trabalho muito forte e muita compreensão, inclusive da diversidade dos países em desenvolvimento. Desde o início, nós tivemos países que eram grandes exportadores agrícolas, como a Argentina, Brasil, os países do Mercosul em geral, África do Sul, que era exportadora de alimentos, mas tínhamos também países com grandes dificuldades para proteger a sua agricultura familiar, como é o caso da Índia e outros países em desenvolvimento, Indonésia, etc.,
e pequenos países até de menor desenvolvimento relativo, os mais pobres dentre os pobres, como a Tanzânia. E com isso, claro que nós não conseguimos evitar de todo que o que eu vou dizer ocorresse, mas nós limitamos o efeito do argumento que era sempre utilizado pela União Europeia, principalmente, mas também pelos Estados Unidos, mas sobretudo pela União Europeia, de dizer, não, a Índia e o Brasil estão defendendo o interesse deles, mas e os pobrezinhos, onde estão? Essa consciência de que era preciso aglutinar os interesses de todos os países foi um fator fundamental para que o G20 fosse vitorioso. Eu não vou entrar aí num período que já é bem posterior, em Hong Kong, quando houve outra conferência em que nós somamos o G20 com o G90, que era um grupo, digamos, mais amplo de países em desenvolvimento, e conseguimos fazer uma declaração única sobre o fim dos subsídios à exportação, muito a contragosto da União Europeia e dos Estados Unidos, sobretudo da União Europeia, nesse caso dos subsídios agrícolas. Bem, então isso exigiu um grande esforço diplomático, trabalho constante. O presidente Lula me mandou inúmeras vezes conversar com o presidente Toledo, o presidente Uribe, porque eram países que tinham entrado para o G20, depois saído. Alguns nós conseguimos trazer de volta, outros não. Mas foi um trabalho realmente muito constante, muito forte, muito intenso. Mas o que tinha de interessante o G20? E aí entra a parte que eu digo também criativa da agenda. Além de ter uma posição firme e unida, embora com algumas escapodelas, aliás, devo dizer que a Argentina teve o grande mérito de fazer uma reunião do G20 logo depois da reunião de Cancún, quando o ataque era o mais forte contra, e realmente foi uma coragem política ter feito essa reunião, que depois nos ajudou a recuperar o G20, e numa reunião já em Brasília, aí já tínhamos um número maior novamente de participantes. Mas, enfim, ele era não só firme, ele era firme, mas ele era também propositivo e inclusivo. Ele não se limitava a dizer não, ele tinha a nossa proposta do que seria a reforma agrícola que poderia interessar os países em desenvolvimento. E devo dizer a vocês, se algum dia a rodada de Doha for retomada, a base da negociação agrícola é aquilo que o G20 propôs, é a única possível. Claro que os números aí pode ser uma questão diferente. Bem, com isso, houve uma mudança radical na maneira como as questões eram negociadas na Organização Mundial do Comércio. Eu digo isso, o embaixador Samuel também tem toda essa experiência, mas eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu fui embaixador do Brasil no antigo GATT. E no antigo GATT, o que havia lá? Qual era o grupo predominante? Era o chamado Quad. O Quad o que era? Era Estados Unidos, União Europeia, Canadá e Japão. E eles ditavam as regras, e o que era discutido entre eles era assim, bom, o quadro já disse isso, então vamos ver se dá para a gente dar uma ajeitadinha aqui. Durante a rodada de Doha, a partir de Cancún, a partir dessa rebelião de Cancún, passou a existir um outro G4, não aquele G4 do Conselho de Segurança, passou a existir um outro G4, que era, portanto, um novo quadro, vamos dizer assim, um quadro do bem. Quem era? Brasil, que é Estados Unidos, União Europeia, claro, grandes forças, Brasil e Índia. Então, isso mudou totalmente a dinâmica das negociações. Obviamente, até por isso mesmo, não se chegou até hoje a um acordo, porque é mais difícil chegar a um acordo quando você tem que levar em conta também os interesses, não só dos mais ricos, mas também dos pobres. Hoje em dia, eu diria que esse G4 é um G5, porque a China, que inicialmente era participava do G20, mas ela era muito cautelosa nas suas posições, hoje ela já é bem mais proativa. Bem, então esse é um caso também que enfrentar a agenda, responder à agenda, mas também mudar a agenda.